Bom, primeiramente eu queria agradecer à banca que aceitou o convite, a todos aqui presentes, os familiares e amigos. Meu nome é Luana, eu vou estar apresentando sobre a síntese, caracterização e avaliação biológica e toxicológica de pontos de carbono oriundos de borra de café. Antes de tudo, eu gostaria de trazer uma informação que foi a motivação pelo qual eu escolhi usar esse material para a realização desse trabalho. O Brasil ele é o primeiro produtor mundial de café. Só no ano da safra de 2023 para 2024, ele produziu cerca de 2,5 milhões de toneladas. Só que com essa produção também, a gente gera uma quantidade muito grande de resíduos, cerca de 1,1 milhões de toneladas por ano. Esses resíduos, eles são um pouco problemáticos porque eles contêm, na verdade, muitos compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos jogados, né, de uma forma errada, assim, na natureza, pode trazer alguns impactos. E por que não usar a nanotecnologia para a produção de pontos de carbono, né? A nanotecnologia, ela permite a gente modular um material macrométrico que possui bandas de condução e valência, banda de condução e banda de valência, e transformá-los em um nanomaterial e a gente transformá-lo em orbitais de níveis discretos. Esses níveis discretos, eles permitem, eles transformam esse material antes em macro escala, e dão propriedades ópticas, por exemplo, diferentes a esse material, tanto química quanto física, e tornam o material atrativo e tecnológico. E como que a gente pode sintetizar esses materiais, né? É um baixo custo a síntese e é muito fácil também, né? Tem duas abordagens que a gente pode adotar, tanto a top-down quanto a bottom-up. A top-down, ela consiste de a gente pegar um material macrométrico e transformá-lo em escala nanométrica. Já a bottom-up, a gente constrói esse nanomaterial por meio de moléculas pequenas. E por que desse material, né? O ponto de carbono ele possui uma característica de dispersibilidade em água que para o meio ambiente, por exemplo, ele se torna mais agradável, né? Assim por dizer. Ele possui uma estabilidade química e fotoquímica. Além disso, a gente consegue modular as propriedades desse material por meio de níveis de alterações de níveis eletrônicos, como, por exemplo, a passivação superficial, que é a inclusão de vários grupos orgânicos, por exemplo, nessa superfície. Mas o que são os pontos de carbono, né? Eles são uma composição simples, apenas de carbono, oxigênio e hidrogênio. Tem um tamanho abaixo de 10 nanômetros e foram descobertos recentemente, em 2004, e sintetizados pela primeira vez em 2006. Atualmente, naquela época, eles denominaram como pontos quânticos de carbono. Como a sua composição ela é predominante não cristalina, com carbonos hibridizados em sp2 e sp3, e eles podem ser elaborados na hora da síntese de meio que a gente pode modular essas propriedades por meio da passivação, como eu comentei, a gente colocar algumas funções orgânicas nessa superfície ou por meio da dopagem, que é a inclusão de alguns elementos dentro do núcleo na hora da síntese. E com essa modulação desses níveis, né, eletrônicos, a gente consegue dar uma aplicabilidade diversa para esse material. E um exemplo disso é a fotoluminescência, que é uma característica intrínseca desses pontos de carbono. Mas, há muito tempo, né, desde que se descobriu os nanomateriais, avalia-se a toxicidade dos mesmos. E com os pontos de carbono não é diferente. Isso porque eles têm um tamanho menor que 10 nanômetros. E isso permite a entrada dos mesmos em membrana celular animal e vegetal. Mas como que isso acontece, né, nesses dois meios? O ponto de carbono no corpo humano, por exemplo, ele pode formar um novo material pela interação com proteínas, lipídios e íons, e isso pode causar interferências metabólicas por meio da reatividade de oxigênio, que é uma perturbação do sinal de apoptose, que é a morte celular. Já na natureza, esse risco ele ainda é mais abrangente, uma vez que a natureza ela contém várias matérias orgânicas e inorgânicas, e isso pode ter uma interação com o meio, né, ser um efeito sinérgico. Um dos exemplos que é retratado, né, na literatura é sobre a eutrofização da água e solo. Por exemplo, a eutrofização da água é quando se ocorre a diminuição de oxigênio dissolvido, e isso pode causar efeitos em vários níveis tróficos, e diminuindo aquela vida populacional daquele rio, por exemplo.
E é por isso que a NanoEPA e a NanoSafety, que são organizações não governamentais, que estão construindo várias metodologias a fim de compreender a toxicidade de nanomateriais, a toxicidade de nanomateriais no meio ambiente e em seres humanos. Então, esse trabalho ele teve como por objetivo sintetizar e caracterizar pontos de carbono de um resíduo, que é a borra de café, e avaliar a segurança do seu uso por meio de ensaios biológicos e aquáticos. Bom, esse trabalho ele foi dividido em 3 sessões, sendo a primeira sessão a determinação dos parâmetros de síntese, a sessão 2, a caracterização dos pontos de carbono na condição otimizada, e a 3, até os testes de toxicidade. Bom, foi utilizado a termogravimetria para conseguir compreender os comportamentos, né, e a influência dos parâmetros escolhidos durante a síntese, uma vez que foi usado um forno tubular. Pelo TGA, a gente consegue avaliar a influência de vários parâmetros, como, por exemplo, a razão de aquecimento, a temperatura e o tempo. E para compreender se a gente conseguiu formar esse material no tempo na temperatura selecionada, foi utilizado, então, a espectroscopia de fotoluminescência, que, como eu comentei, a fotoluminescência é uma característica intrínseca desse material, então foi o meio de mapear se esse material foi formado ou não. Depois de ter escolhido tanto os fatores, foi utilizado, então, um desenho de experimento fatorial de base 3 elevado a 2, onde 2 são os fatores, que é a temperatura e o tempo, e o 3 são os níveis. Então, por exemplo, na temperatura foram selecionados a temperatura de 300, 350 e 400 graus, de tempo 1, 2 e 3 horas. A metodologia foi realizada em triplicata, sendo em total 27 sínteses por material. Como eu comentei, a síntese aconteceu em um forno tubular, utilizando a borra de café, mas a gente precisava de um parâmetro, né, para a gente comparar as propriedades. E para isso a gente escolhe um material quimicamente com a fórmula conhecida, que foi o ácido tartárico nesse caso. Então, após esse material ser sintetizado, ele saiu do forno, foi triturado, foi dissolvido, levado para um ultrassom, aquecido a 100 graus Celsius por 1 hora, centrifugado, filtrado e caracterizado. As caracterizações foram divididas em 2 grandes partes, que foi a caracterização óptica, estrutural e morfológica, sendo as caracterizações ópticas a espectroscopia de UV-Vis, a fluorescência e o tempo de vida, e quanto às estruturais e morfológicas foram a espectroscopia de absorção do infravermelho, a microscopia eletrônica de varredura, e a dispersão de elétrons e o TGA. Quanto aos testes de toxicidade in vitro, foi utilizado o teste de MTT. Ele avalia a atividade metabólica celular, ou seja, a viabilidade dessas células. Para a realização desse teste, foi utilizada uma linhagem celular de fibroblastos. Então, durante o procedimento, utiliza-se, então, essa solução de MTT, as células já numa proliferação determinada, e as concentrações de 5, 10, 20 ou 40, 80 e 160 microgramas. Essas células, então, elas são levadas para uma incubadora, para uma estufa incubadora, que elas ficam nesse período de 24 a 48 horas e são acompanhadas nesses respectivos dias pelo espectrofotômetro no comprimento de onda de 570 nanômetros. Quanto aos testes em vivo, o trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São João del Rei, e esses cuidados com esses animais começam a partir da 6ª semana de vida. Esses cuidados consistem na alimentação, limpeza das gaiolas, pesagem e avaliação do ciclo estral. A partir da 8ª semana, foi feita, então, a administração do material, segundo a normativa da OECD 423, iniciando pela dosagem de 300 miligramas. Essa dosagem é feita via orogástrica, então a gente vê que ela vem da garganta diretamente para o estômago, e esses animais são observados por um período de 4 horas. Se há efeito nocivo ou não, é administrado uma segunda dosagem, maior ou menor, dependendo do efeito. Após esses animais, eles são observados durante 14 dias, e no 14º ocorre a eutanásia dos mesmos, e ocorre a coleta do sangue, a coleta dos órgãos para histologia e para análise do peso. Quanto aos testes de toxicidade em vivo em peixe zebra, também foi um projeto aprovado pela CEUA, na UFSJ, e para o desenvolvimento dos testes são coletados, então, os ovos desses peixes, avaliados se foram fertilizados ou não.
Aqueles que possuem fertilização de 6 a 8 horas são coletados e inoculados junto ao material com a concentração de 150, 200, 250 e 500 microgramas por ml. São utilizados 20 embriões para cada concentração da amostra e o teste ele foi realizado num período de 0 a 96 horas após fertilização. As discussões de resultados também foram separadas nessas mesmas sessões. Então, começando pela seção 1, que foi a determinação dos parâmetros, foi utilizado, então, o TGA para avaliar a decomposição térmica dos materiais e entender em quais temperaturas seriam trabalhadas durante a síntese. Como a gente tem aqui, então, dois termogramas, a TG e a derivada da TG, e a gente consegue compreender quais são os eventos térmicos que ocorrem nessa amostra. Então, pegando como parâmetro o nosso padrão, que é o ácido tartárico, a gente avalia que ele tem duas perdas de massa em 230 e 400 graus e borra de café entre 300, 450 e 500 graus. Para compreender se esse material estava sendo formado, como eu mencionei, foi utilizado a propriedade de fotoluminescência. Então, começou-se então com a temperatura de 260 graus, que é o início da perda de massa do ácido tartárico. E como a gente pode ver por essa linha roxa, não houve indícios de formação desse material, uma vez que não apresentou essa luminescência. Em 280, a amostra ela se apresentou heterogênea, o que não é tão interessante a fabricação de um material heterogêneo. Aumentando, então, para 300 graus, a gente percebe que o material ele é carbonizado e ele ainda apresenta um espectro de emissão. A gente precisava de entender qual seria o máximo da temperatura a ser trabalhada também. Então, foi avaliada a temperatura de 400 graus, ainda resta uma quantidade bem pouquinha do material e ainda assim também aparece o espectro de fotoluminescência. Então, como o nosso padrão a gente já tinha o máximo e o mínimo, a gente precisava trabalhar no intermediário. E para a borra de café, a gente conseguiu encaixar o comportamento da borra de café dentro do ácido tartárico na temperatura de 300, 350 e 400 graus. E os espectros foram vistos para as três temperaturas. A gente também precisava de compreender quais eram os tempos que seriam ser utilizados, né? E aí, para isso, foram feitas isotermas na temperatura de 300, 350 e 400 e avaliado se ainda haveria formação, ainda teria material disponível para seguir com os procedimentos. Como no ácido tartárico, a gente selecionou, então, avaliou bastante aqui a temperatura de 400 graus e o tempo máximo de 3 horas. Ainda há resquícios de material, então esse foi estabelecido como o máximo de tempos a ser utilizado. Já para a isoterma da borra de café, a gente apresenta aqui um máximo, um dobro, né, dessa quantidade do ácido tartárico, mas isso é devido às várias moléculas que a gente tem ali nos resíduos do café, né? Diferentemente do ácido tartárico, que é uma molécula orgânica pequena, então ela se decompõe muito mais facilmente do que a borra de café. Então, através desses dois testes, a gente conseguiu determinar tanto o tempo, a faixa de tempo, quanto a faixa de temperatura. Após essa determinação desses parâmetros, foram avaliadas essas 27 sínteses de cada material pelo desenho de experimento. E a gente consegue avaliar a tendência do sinal de fotoluminescência com a temperatura. Então, aqui a gente tem esses dois gráficos, tanto do ácido tartárico quanto da borra do café. E foi utilizado o sinal de intensidade relativa, uma vez que, como a gente viu no gráfico anterior, em cada temperatura e tempo a gente tem uma quantidade diferente. E para não interferir, né, no gráfico, por exemplo, no sinal de absorvância e de luminescência, a gente faz um tratamento matemático a fim de diminuir esse efeito. Então, começando pelo ácido tartárico, a gente consegue observar aqui uma tendência, né? Um aumento da intensidade relativa com o aumento da temperatura. E os máximos dessa intensidade, elas foram vistas no comprimento de onda de excitação de 310 e 320. Já para a borra de café, também a gente vê uma tendência, um aumento da intensidade relativa com a temperatura. Porém, além desses dois vistos de 310 e 20 para o ácido tartárico, também foi encontrado máximos de excitações em 350 e 360 nanômetros. Isso porque, como comentado, a borra de café ela vai ter outras funções orgânicas que vão dar essa característica de outros pontos, né, de excitações, de máximos de excitações.
Desses vários dados que a gente obteve ali, foi selecionado, então, aqueles que tinham a maior intensidade. E para avaliar qual era melhor ou não que o outro, foi, então, feito o rendimento quântico. O rendimento quântico foi realizado de uma forma comparativa com o sulfato de quinina, que é amplamente utilizado para pontos de carbono. E dentre as amostras, né, dessas amostras que a gente obteve anteriormente, a gente chegou em uma condição ótima para cada precursor. Para o ácido tartárico, a gente obtém, então, a amostra de 400 graus 2 horas, denominado como AT9, obtendo 8,3% de rendimento quântico, e para a borra de café, 400 graus 3 horas, denominado como BC4, em um rendimento quântico de 6%. É interessante observar que os dois materiais eles apresentaram o máximo de eficiência e excitação pelo comprimento de excitação em 310 nanômetros. Esse rendimento quântico de borra de café ele é muito similar aos encontrados na literatura, então ele está dentro da faixa de 5,5% até 18% de rendimento quântico, e é importante ressaltar que o método, né, ele influencia nos seus resultados e os parâmetros utilizados também. Então, se a gente pega o mesmo método que foi utilizado para a borra de café, que é a pirólise, a gente ainda conseguiu um pouquinho maior do que o estudo realizado em 2020. Esses conjuntos de dados eles também foram avaliados de modo a entender se a propriedade obtida ela tinha correlação com a resposta avaliada. Então, começando aqui pelo gráfico de Pareto, a gente consegue ver que tanto a temperatura quanto o tempo, elas estão abaixo do alfa, né, 0,05, ou seja, elas não são significativas. E a interação entre eles também não. E esses dados eles também foram avaliados pela NOVA, que é a análise de variância dos fatores, que foi o tempo e a temperatura, e eles apresentaram um valor P para todos esses fatores maior que 0,05. Isso significa que esses fatores eles não são significativos. Quanto à interação de fatores, a gente avalia que há uma tendência também, né, do aumento da temperatura, a gente tem um aumento da intensidade, contudo, na temperatura, no tempo de 2 horas, a gente vê que tem um máximo aqui, e no tempo de 3 horas, esse sinal acaba decaindo. Esse sinal ele decai, uma justificativa do porquê ele decai é porque, como a gente viu no gráfico anterior, os anteriores, a quantidade mínima, né, que é obtida nessa condição. E pode ser que o material ele está se carbonizando por completo, perdendo as propriedades do ponto de carbono. Foi feito também um gráfico de superfície da média da intensidade relativa, e a partir desse gráfico a gente consegue gerar uma equação de regressão linear. E a gente obtém esse R quadrado. Esse R quadrado é o coeficiente de determinação, que foi de 31%. Ele nos diz o quanto o modelo ele pode ser explicado, ou seja, quanto que as propriedades obtidas têm correlação com a resposta avaliada. E isso também, a partir disso, a gente consegue avaliar os termos, que é a temperatura e o tempo. Ou seja, temperatura de 300, 350, tempo de 1, 2 horas, e a gente vê pelo valor P que todos eles são maiores que 0,05, ou seja, eles também não são significativos. Já para BC4, a gente vê um comportamento diferente. Então, a gente avalia que o A, que é a temperatura, ele tem, sim, um efeito significativo no resultado obtido, enquanto que o tempo e a junção temperatura e tempo, elas não são significativas. Esses dados também eles foram repassados pela ANOVA, e a gente observa aqui que o modelo tratado, o coeficiente linear e a temperatura, eles são menores que 0,05, ou seja, eles são significativos para o modelo, enquanto que os restantes não são. Quanto à interação entre fatores, a gente avalia que maiores temperaturas e maiores tempos levam ao maior sinal de intensidade relativa. E isso para 3 horas, 400 graus, que foi o que a gente viu, por exemplo, fazendo o teste de rendimento quântico, e coincide com o que foi feito no desenho do experimento.
Também foi feito a superfície da média da intensidade, só que agora obtendo uma porcentagem de 52%. Ou seja, os dados eles são explicados de forma moderada. E a gente vê que é moderado porque dentre os termos avaliados, né, da temperatura e tempo, somente a temperatura, na temperatura de 300 graus, foi visto, foi encontrado um valor P menor que 0,5. Ou seja, ele explica somente nessa temperatura que há uma correlação significativa com a resposta avaliada. Então, a partir desse momento, a gente entra para a seção 2, trazendo dois materiais, que foi o AT9 e o BC4, na condição de 400 graus, 2 horas para o AT9, e de 400 graus, 3 horas para BC4. As primeiras propriedades avaliadas foram as propriedades óticas. Então, se a gente vê à esquerda de ambos os gráficos, a gente vai ver a banda de absorbância, e todos eles são menores que o comprimento de onda de 300 nanômetros. Isso é um indicativo de transições PIP antiligantes, devido aos grupos funcionais na superfície. E a gente também consegue avaliar nesse gráfico somente a direita, nas curvas azuis, a gente vê o espectro de emissão. Eles são bem similares, dos dois, sendo materiais diferentes, mas eles são bem similares, e eles possuem máximo de emissão próximos também, sendo o AT9 em 445 e de BC4 em 430. Curiosamente também foi observada essa pequena banda em 350 para os dois materiais. Então, a fim de investigá-los, a gente levou para um segundo equipamento mais sensível, e nessa curva que está em vermelho, a gente não vê esse sinal acontecendo. Então, supôs que o que poderia estar acontecendo seria decorrência do solvente. E ao estudar, né, a água, ela possui um harmônico após 40 nanômetros aonde ele é excitado. Então, lembrando, a gente excitou esses materiais em 310 nanômetros. Então, justifica o fato dele estar aqui em 350 e é visto nessa curva em verde, que é o espectro da água, coincidindo com esses dois sinais nos espectros de emissão de AT9 e BC4. Eles também apresentaram propriedades intrínsecas de PCs, que é o comprimento de onda de emissão dependente do comprimento de onda de excitação, que significa que a gente excita ele e acontece um deslocamento batocrômico, ou seja, para maiores comprimentos de onda. E, além disso, é visto dois centros emissores para os dois materiais. Porém, para o BC4, tem esses dois centros de emissões bastante evidentes, bastante pronunciados os sinais, sendo o segundo centro de emissão mais proeminente. A fotoluminescência resolvida no tempo, ela justifica um pouco o fato desses dois centros emissores, e com o gráfico que a gente obtém dessa espectroscopia, a gente obteve, então, a equação bioexponencial. Essa equação bioexponencial, a partir da equação bioexponencial, a gente obtém dois parâmetros, que é o tal 1, que é a combinação direta, e o tal 2, que é a combinação indireta, né, passando pelo estado de armadilha. Então, no tal 1, a gente passa do estado fundamental para o excitado, e ele volta direto para o estado fundamental. E no tal 2, ele está no estado fundamental, vai para o excitado, e ele encontra uma barreira aqui entre esses dois estados, que são os estados de armadilha. E a gente percebe que para esses dois materiais, eles têm o tal 2 maior que o tal 1, ou seja, eles necessariamente estão passando pelo estado de armadilha, o que implica diretamente no tempo médio no tempo médio de vida de cada um desses materiais, sendo o de BC4 maior que o AT9, indicando que BC4 ele tem mais estados de armadilha que o AT9. E a gente também pode calcular os eventos não radiativos e radiativos por meio da fórmula do tempo médio de vida e do rendimento quântico. Através desses cálculos, a gente percebe que os materiais eles possuem mais efeitos, né, não radiativos do que radiativos. E isso implica no baixo rendimento quântico. Como a gente sabe que esse material, a intenção dele era ser levado para testes biológicos, a gente precisava entender se eles eram estáveis em pH neutro, em volta de 7. Então, foi feito o teste de pH,
pelo método do Bridson-Robson, que varia o pH, pode ser variado de 3 até a 12, aqui nós temos de 3 a 11, e para AT9, a gente verifica que quando a gente aumenta o pH, então começando aqui, a gente vai aumentando esse pH, ocorre um deslocamento hipsocrômico, ou seja, para menores comprimentos de onda. Além disso, a gente observa que quando a gente aumenta o pH, a gente também aumenta a intensidade de luminescência. Já para BC4, esse comportamento ocorre 2 eventos, né, durante essa variação. No evento 1, a gente tem demonstrando que em pHs mais ácidos, mais baixos, né, ele vai ter esse ombro aqui nessa região de comprimento de onda menor, e quando você vai aumentando o pH, esse comportamento ele vai desaparecendo, dando lugar para o evento 2, ou seja, aqui embaixo a gente consegue ver melhor que há um aumento na intensidade de luminescência, desaparecendo esse ombro consecutivamente, e além disso é interessante observar que não há um deslocamento desse máximo de emissão. E aqui embaixo a gente consegue também observar esse comportamento, e quando se aumenta o pH, a gente vai aumentando a intensidade. E isso pode ser explicado pela protonação e desprotonação dos grupos da superfície. Então, lembrando que BC4 ele vai ter a superfície com grupos funcionais mais variados, então por isso que pode estar ocorrendo essa diferença dos ombros e também do comportamento de aumento de luminescência. E isso porque quando a gente protona ou desprotona os grupos da superfície, a gente está mexendo com a nuvem eletrônica. E aí, consequentemente, a gente está afetando a intensidade de luminescência, que é essa transição do estado fundamental, do estado excitado para o estado fundamental. Paralelamente a todos esses testes, a gente fez uma análise do processo de purificação, uma vez que na literatura está sendo bastante reforçado fazer várias técnicas de purificações para encontrar aquela que melhor se adequa ao material e torna ele mais puro. Nesse caso, foi feito um teste de diálise, que é a utilização de uma bolsa contendo o seu analito, que no caso é o ouro BC4, e a gente coloca ele dentro de um beck. Essa bolsa ela vai se comportar como se fosse uma bolsa de osmose, né? A gente está passando partículas pequenas para um meio que está sem nada e vai deixando partículas maiores dentro dessa bolsa, que é como a gente viu aqui, por exemplo, ressaltado nesse quadradinho, que pode ser que essas partículas se aglomeraram devido ao tamanho e ficaram e precipitaram. E a gente acompanhou esse comportamento também nos gráficos de absorção e luminescência. Então, se a gente começar por essa linha aqui, que é a linha de 1 hora, a gente vê que com o passar do tempo vai aumentando a absorvância, e isso faz sentido devido ao aumento da concentração, e chega em determinado momento aqui, que é de 12 horas, já não muda mais esse comportamento, ou seja, o meio externo ele já saturou. Foi trocado em 24 horas aquela bolsinha e colocado mais uma outra, e avaliado tanto o meio interno quanto o meio externo. No meio interno, a gente observa que há uma banda, tanto para o tempo de 48 horas, quanto no tempo de 24 horas, sinalizando que o material formado eles são diferentes do meio interno e do meio externo. E isso é visto também no espectro de emissão, ou seja, até 12 horas, 18 horas aqui mais ou menos, a gente vê esse ombro aqui formado, e na bolsinha que está lá interna, o líquido interno, ele já foi separado dessa parte e não apresentou mais esse sinal. Além disso, há uma diferença de 16 nanômetros entre o comprimento máximo de onda de excitação desse espectro. Aqui é só um exemplo, né, para visualizar o que foi encontrado, né, no período de 24 horas numa coloração mais azulada, e na bolsinha interna a gente vê uma coloração mais esverdeada que que é condizente até mesmo com esse deslocamento de comprimento de onda. Foi feita também uma variação de pH nessa análise de 48 horas, e a gente percebe que já não aparece mais essa banda no comprimento de onda menor, e também esse comportamento de aumentar a intensidade, ele também continua. Bom, ainda com o BC4 e o AT9, a gente fez um espectro de absorção na região do infravermelho para compreender quais eram esses grupos funcionais. Eles são muito parecidos, sendo o AT9, ele é composto por duplas conjugadas e grupos hidroxilados, carbonilaldeídos e álcoois, e BC4, além desses, eles apresentaram alguns compostos ésteres, alquil éter, e alguns grupos epóxi e duplas de alceno. Por conta dessa pequena banda fina aqui
perto de 500 nanômetros, nós ficamos um pouco investigando o que poderia ser, porque pode ser que seria metais, por exemplo. E para a gente entender se tinha metais ou não, seguiu-se uma análise tanto morfológica e composição por dispersão de elétrons. Através da dispersão de elétrons, a gente consegue compreender a composição elementar desse material. E, para nossa surpresa, a gente viu que o BC4 ele tem como composição majoritária o potássio em 39% desse material, seguido de oxigênio e carbono. Dentre os outros metais que foram avaliados, que encontrados, foi o enxofre, o fósforo, o alumínio, o cloro, o sódio, o magnésio e o silício. Não é estranho encontrar esses elementos dentro de BC4, uma vez que a composição do café ela possui vários metais na composição, se a gente for estudar a fisicoquímica deles. E, além disso, durante o processo de purificação, lá no início, eu menciono que a gente filtra esse material e a gente obtém o líquido. Então, esses metais eles são lixiviados, ou seja, eles são arrastados para esse líquido. E faz todo sentido ter encontrado eles aqui no nosso material final, que foi uma surpresa, né? Quanto ao aqui a gente já inicia a sessão 3, que são os testes de toxicidade de BC4. Então, aqui a gente está avaliando somente BC4, que é o composto oriundo de borra de café. Aqui à esquerda tem o esquema experimental, simplesmente para a gente acompanhar o que aconteceu aqui no experimento, visto nessa plaquinha. E a gente vê também duas coisas. Os círculos, né? A gente vê que o meiozinho ele está sem nada e ao redor nós vemos um círculo arroxeado. Esses círculos arroxeados significam que são a proliferação das células. E eles são roxos por quê? O MTT, como eu comento no início, ele é alaranjado e ele é metabolizado pelas mitocôndrias. E aí, depois que ele é metabolizado, ele transforma em um material que é cristais de formazan, que tem essa coloração arroxeada. Então, é a partir dessa coloração arroxeada que a gente consegue avaliar a viabilidade dessas células, se elas estão proliferando realmente. E a gente faz isso por meio do espectrofotômetro. E a gente mede a absorbância. Então, aqui temos todas as concentrações estudadas e o controle. E a gente não vê alteração significativa, exceto por 20 microgramas. E não é nem para baixo, né? É para mais. Ou seja, em 20 microgramas, essas células elas proliferaram mais do que o controle. O que a gente acredita que pode ser que está acontecendo aqui é que, como eu comentei, o material majoritário em BC4 está sendo o potássio. O potássio ele é um grande regulador celular. Então, pode ser que nessa amostra aconteceu que teve uma quantidade maior de potássio e aí isso pode ter desencadeado esse estímulo, né, para o crescimento dessas células. Em 48 horas, a gente consegue compreender que houve o crescimento dessas células. Uma vez a gente pega o controle aqui e avalia aqui, já o meio, por exemplo, já está quase todo tampadinho, ou seja, a confluência celular ali ela está alta. E para os outros também. E a gente vê também entre os gráficos que a absorbância no segundo gráfico ela está maior. E significa que as células elas se proliferaram, né? E entre as concentrações estudadas e o controle, não tem alteração significativa. Então, aqui no teste in vitro, a gente consegue afirmar que BC4 ele não é tóxico para o meio celular. Quanto ao teste em vivo, como eu comento no início, a gente inicia com a concentração de 300 miligramas, avalia por um período de 4 horas para ver se houve alguma alteração e administra uma segunda dosagem. No nosso caso, foi de 2.000 miligramas, uma vez que não houve nenhum sinal anormal durante essas 4 horas. E como a gente consegue ver aqui, toda essa tabela composta de vários N's, significa que os efeitos foram negativos quanto a padrões comportamentais anômalos. Então, por exemplo, piloereção, ressecamento de córnea, alteração respiratória, atividade somática, convulsões, coceira, mortalidade. Não houve nenhum desses efeitos nesses animais.
Foi também avaliado os pesos desses animais, tanto antes da administração quanto depois da administração de BC4. A gente avalia o peso porque, às vezes, quando a gente administra algum composto no animal, ele pode perder a fome ou então aumentar aquela fome. Isso é uma alteração metabólica, né? Então, por isso a gente avalia esses 2 períodos. O dia de administração foi esse aqui que eu estou sinalizando. E com o segundo dia de medida, a gente percebe que houve uma perda de corporal de 4 gramas. Não foi algo significativo, uma vez que o controle ele também tem esse comportamento, né? Então, não foi significativo. Com exceção no 9º dia e no 11º, para a concentração de 300 miligramas, quando comparado com o controle. Foi um comportamento pontual, ele não se repetiu nas outras observações, então não foi considerado. Foi também avaliado o ciclo estral dos animais, uma vez que quando a gente administra algum composto diferente em um animal, né, durante o teste, pode ocorrer distúrbios metabólicos ou alguma disfunção hormonal, e isso vai alterar a duração desses ciclos. Como é possível ver, para 300 miligramas e para 2.000 não houve nenhuma alteração significativa com o controle. Também foi feito o teste de hemograma, onde a gente foi avaliado todos esses parâmetros aqui. Os mais importantes que a gente avalia aqui são os linfócitos e as plaquetas, porque uma vez que, por exemplo, quando a gente está doente, são os primeiros parâmetros que eles se descontrolam bastante. Então, dentre esses 2, não houve alteração e também nos outros não houveram alteração quando comparado com a concentração máxima de 2.000 miligramas com o controle. Foi avaliado também a relação percentual entre o peso dos órgãos e o peso corporal, uma vez que pode ser que o animal esteja com peso normal corporal, né, durante todo o tempo, mas pode ser que internamente um órgão ele pode ter ficado maior ou menor por alguma alteração descontrolada, né, que pode ter ocorrido. Então, por isso a gente avalia a relação percentual dos 2. Os órgãos avaliados foram o coração, o pulmão, o fígado, o baço, o rim e o ovário. E a gente consegue ver que nenhum deles também apresentou alteração significativa nas concentrações avaliadas com o controle. Também foram coletados os tecidos do rim e do fígado para uma análise histopatológica, que são análises dos tecidos desses órgãos. Foi selecionado o rim e o fígado, uma vez que são os primeiros órgãos a metabolizarem, uma vez que foi uma via oral que foi injetado esse material. E o que a gente procura para saber se está bom ou não está, né? A gente olhando, então, a prancha do rim do controle, a gente vê esses pequenos conjuntos de células aqui que são indicados no quadrado. Esses conjuntos de células se chamam glomérulos. Eles são um indicativo das células saudáveis. Né? E a gente consegue observar que em 2.000 miligramas também a gente consegue ver esses glomérulos aqui nas células do rim. Então, saudáveis, né? Quanto ao fígado, o que a gente procura são esse buraquinho branco aqui, que eles são conhecidos como veia centrilobular ou veias hepáticas. E a gente observa que para 2.000 miligramas também foi encontrado essa veia sem nenhuma alteração. Isso nos diz, né, por meio desses 2 testes, que não houve proliferação desenfreada nesses tecidos, ou seja, eles estão saudáveis. Quanto, então, à finalização desse teste de avaliação de toxicidade em vivo em camundongos, a gente consegue, no final, classificá-los segundo o GHS. O GHS é o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Então, somente relembrando, né, a gente começa na concentração de 300 miligramas, avalia se há algum dano, alguma morte, passa para uma concentração maior, então, não houve nenhum dano, nenhuma morte, nenhuma alteração. E ele pode, então, pode ser então, categorizado na categoria 5 ou não classificado, com um DL50 de 5.000 miligramas por quilograma. Então, aqui, esse material, o BC4, não foi tóxico, ou seja, ele é seguro de ser utilizado, além do in vitro, em vivo também. E esse é o mais alto nível de concentração de regulação de fármacos determinados pela Anvisa. Ou seja, esse material é bastante seguro de ser utilizado em vivo. Quanto à avaliação de ecotoxicidade de embriões de peixe zebra, a gente consegue ver pelo gráfico que na concentração de 500 microgramas, houve sim uma toxicidade aguda nesses animais.
Apesar disso, né, pela escala de avaliação de toxicidade aguda pelo Serviço de Peixes e Vida Selvagem, esse material ele pode ser classificado na escala de LC50 aquática de 100 a 1.000 miligramas por litro, ou seja, ele é praticamente não tóxico. Mas, apesar dele não ser tóxico, ele apresentou efeitos teratogênicos em diversas concentrações. O que são efeitos teratogênicos? Eles são a modificação, a má formação do embrião. Então, a gente consegue observar aqui, tanto na concentração de 200 microgramas por litro e 300 microgramas por litro, que não houve, por exemplo, a formação da cauda desse animal. Em 250 houve aqui um entortamento da cauda e também do corpo do animal, ele é todo retinho, né? E aqui a gente vê essa má formação aqui também. E em 500 microgramas, a gente vê algo mais grave, né? Que é um edema cardíaco grave e a morte do embrião totalmente. Então, com os testes de toxicidade que a gente viu, então, ele foi classificado não tóxico em todos eles, apenas pede-se cautelas, né? Como, por exemplo, para despejar esse resíduo em algum lugar. Então, é preciso, por exemplo, tratar esse resíduo e avaliar novamente se teria uma toxicidade teratogênica, por exemplo, um efeito teratogênico nos peixes, por exemplo. Mas todos os outros se demonstraram bastante positivos de serem utilizados, tanto como, por exemplo, substituição de corantes orgânicos para imageamento em ratos, células, tecidos, como a gente viu anteriormente, como também em sensores ambientais seletivos de íons e macromoléculas. Então, tanto em íons, né, em campo, a gente pode levar, por exemplo, para analisar a água, né, a gente vai lá no rio e já consegue ver, avaliar se tem aquele metal ou não, quanto macromoléculas, por exemplo, dentro mesmo das células, né, a gente quer identificar se por exemplo, há uma quantidade de, sei lá, de alumínio. O alumínio, a gente identifica ele, né, dentro da célula quando, por exemplo, a pessoa tem Alzheimer, né? E aí a gente consegue detectar a quantidade, se a pessoa está com aquele efeito ou não. Então, por exemplo, seria ser utilizado tanto nessas duas áreas. Quanto às conclusões, então, desse trabalho, finalizando, o DOI ele se apresentou eficiente na triagem das condições ótimas, porém com grandes dificuldades na explicação dos dados. Ambos os PCs eles apresentaram características similares depois da triagem utilizada, e também os dois tiveram rendimentos quânticos condizentes com a literatura, como a gente viu para BC4. E o BC4 ele demonstrou viabilidade celular, não tóxico ao meio. Além disso, ele não apresentou anormalidades nos testes em vivos, sendo classificado como categoria 5, ou seja, a categoria mais alta para o teste no GHS. E, além disso, ele foi praticamente não tóxico, mas, novamente, ressalto que deve-se ter cautela no uso deles, uma vez que ele apresentou efeitos teratogênicos, ou seja, a má formação no embrião. Então, aqui eu agradeço ao programa de pós-graduação de Física e Química de Materiais da UFCJ, UFQMAT, ao meu grupo de pesquisa de Química de Materiais, a todos os colegas que trabalharam comigo e contribuíram com várias discussões no decorrer desses 2 anos, aos grupos de fomento, que foi a FINEP, a FAPEMIG, o CNPq e a CAPES, e as minhas colaborações que abraçaram esse trabalho, tanto quanto eu. Então, no caso, o Laboratório de Biologia Oral e Desenvolvimento, que é o LABOD, lá da UFMG, e aqui eu tenho que agradecer muito a professora Érica e a sua doutoranda Amanda, que nossa, me ajudaram muito, me ensinaram e demonstraram todos os testes, como são feitos lá. Ao meu co-orientador, que é do grupo do LAPER, né, que ele me ajudou a fazer os testes em vivo nos camundongos, e também a sua mestranda Janaína. Eles me acolheram e me ensinaram tudo sobre os camundongos, né, e como fazer os testes, avaliar. Então, foi maravilhoso. E ao Laprotec, que é o laboratório de reprodução de tecidos, que fizeram os testes dos peixes, né, com os embriões. E aqui eu agradeço também muito ao professor Hélio e ao professor Ralph, que abraçaram esse projeto desde o início, quando eu propus a ideia de testar nos animais.